Tá com medo de investir em renda variável agora? Tá ouvindo boatos que vai ter uma recessão, uma das piores recessões da história lá nos Estados Unidos, e fora um monte de outros fatos, como a guerra da Rússia com a Ucrânia, fora o coronavírus, que, claro, deu uma melhorada, mas ainda não está completamente erradicado, tanto que a China tem feito alguns lockdowns. Então é normal que nesse cenário de muitas notícias ruins, as pessoas, especialmente os investidores e investidoras mais iniciantes, fiquem com receio de investir. Mas fica tranquilo que nesse vídeo rápido eu vou te mostrar alguns dados que vão te ajudar a tomar uma melhor decisão. Meu nome é Felipe Carvalho, sejam muito bem-vindos ao Investir é Preciso, e deixa eu mostrar alguns dados aqui bem interessantes para vocês. A gente vai fazer uma passada rápida e no final eu vou dizer o que eu estou fazendo e o que eu acho que tu deveria fazer também. Vamos entender esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui está mostrando o índice do mercado americano, o S&P 500, está mostrando aqui embaixo qual é a estimativa do índice preço sobre lucro para o futuro, ou seja, o que os analistas estimam que vai ser o preço sobre lucro do índice americano, e no eixo Y aqui está mostrando qual foi o retorno para aquele nível de preço sobre lucro estimado que o mercado apresentou um ano depois. Então vamos dizer que nesse ponto aqui estava um preço sobre lucro, vamos dizer, estimado ali perto de 9, e no ano seguinte teve um retorno ali acima de 20%. É isso que o gráfico está mostrando, e o gráfico da direita é bem parecido, só que aqui ele está mostrando o retorno anualizado dos 5 anos seguintes. Por exemplo, é como se estivesse nessa projeção aqui que foi feita o preço sobre lucro na casa dos 9, nos próximos 5 anos teve um retorno anualizado perto de 20%, o que é um excelente retorno. E está mostrando que para o mercado americano, ali em junho de 2022, o índice preço sobre lucro projetado é praticamente 16 vezes, o que significa, se esse gráfico aqui se mantiver nessa tendência, que nós devemos esperar ali um retorno nos próximos 1 ano, ou um retorno anualizado nos próximos 5 anos, perto ali na casa dos 10%. Esse gráfico aqui é apenas uma curiosidade, não é o mais importante que eu tenho para mostrar para vocês. E esse gráfico aqui também é uma curiosidade. Olha como ali perto de 2020 para 2022, o S&P 500 ficou bastante concentrado. Aqui está mostrando o percentual de participação das 10 maiores ações no S&P 500 em relação ao valor total de mercado desse índice. E a gente vê ali que de 2020, onde estourou a pandemia, teve uma concentração bem grande e um aumento de concentração nessas maiores empresas, que a gente sabe que são empresas de tecnologia que se beneficiaram bastante ali daquele período de lockdown. E essa concentração chegou a valores bem grandes e agora caiu um pouco, e também é interessante notar que aqui é a participação dos lucros dessas 10 maiores empresas, e a gente pode observar que essas 10 maiores empresas, apesar de estarem bastante concentradas, o lucro delas até estava acompanhando ali no início de 2020. Então essa concentração até pode ser entendida como sendo que realmente elas estavam tendo os melhores resultados. Só que agora a gente vê que a concentração não diminuiu ainda tanto e os lucros dessas empresas já diminuíram bastante. Agora, esse gráfico eu quero que tu preste muita atenção, porque ele é bem importante. Ele mostra aqui nos pontos vermelhos qual foi a pior queda que teve no S&P 500 naquele ano. E a barra mostra o quanto que fechou o índice naquele ano. Então a gente pode ver que várias vezes o índice flutuou aqui para o campo bem negativo, por exemplo, aqui ó, nesse ponto aqui ele chegou a menos 34% no ano e ele acabou fechando o ano no positivo, a 2%. E a gente pode ver esse comportamento várias vezes, que ao longo do ano o índice ele chega a cair mais do que efetivamente o percentual que ele fecha o ano. Então, olhando para esses dados aqui, parece dizer, não, a gente não pode dizer que vai ser assim para sempre, mas é que é bastante improvável que os piores valores do índice do ano aconteçam ali perto do final do ano. Geralmente essa mínima ela acontece em algum momento dentro do ano e depois o índice recupera, nem que seja um pouco. Ele está mostrando aqui, ó, de 42 anos, o índice teve um retorno positivo de 1 ano em 32 anos. Então assim, hoje a gente está aqui, ó, o índice do S&P 500 já teve uma queda de menos 24% e hoje ele está com uma queda de menos 21%. Como será que ele vai fechar o final do ano? A gente não sabe, mas observando esse gráfico a gente consegue ver que muitas vezes as quedas que tem dentro do mesmo ano não é o valor que o índice vai acabar fechando lá em dezembro, no dia 31. E outro dado interessante é essa tabela, que divide aqui na esquerda o bull market, que seriam os mercados de alta, e o bear market, que seriam os mercados em queda.
Olha a duração do retorno ali do bull market de 1926. Teve 37 meses de duração e teve um retorno de aproximadamente 152%. Esse retorno, pelo que eu lembro de eu ter lido aqui, é retorno só de preços, nem considera os dividendos nesse retorno aqui. Então, na verdade, o retorno seria um pouco mais do que isso. E olha que o retorno que teve ali do bull market, que começou ali em 2009, logo depois da crise de 2008. Então foi um bull market que teve uma duração de 131 meses e teve um retorno de mais de 400%. E aí teve um bull market ali que começou em 2020, só que agora em 2022 a gente já está vendo o início de um bear market, pelo menos até o momento, e a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, mas se a gente observar aqui, ó, geralmente os bull markets eles acabam tendo uma duração maior do que os bear markets. Então cuida com esse comportamento que é muito comum dos investidores querer achar o ponto exato de entrada. Não, eu vou esperar cair bastante e aí quando virar eu vou entrar e pegar todo aquele período de alta. A gente já viu, tem diversos estudos que mostram que a gente não consegue fazer isso de forma consistente, então tu tentar prever quando que vai acontecer essa inversão não é algo que vai te trazer muito sucesso. Esse outro gráfico aqui também é muito importante. Ele mostra a variação de uma carteira que está investida apenas em ações, em verde, uma carteira que está investida em debentures, que é em azul, e uma carteira que é metade ações, metade debentures. A gente pode ver que o retorno de um ano, dentro do período de 1950 a 2021, é muito aleatório. Pode acabar o ano com a tua carteira tendo um retorno menos de 39%, se tu tivesse investido só em ações, ou até mais 47%. Mas a mágica acontece conforme a gente vai indo para a direita nesse gráfico. Se tu for ver aqui, ó, em períodos seguidos de 20 anos, a gente nunca teve, nesse período de dados aqui, um retorno negativo para quem investiu 100% em ações. Se a pessoa ficou 20 anos investido em qualquer um dos períodos compreendidos de 1950 a 2021, o retorno dela foi positivo, sendo que o retorno anual pior que ela teria em algum desses períodos aqui seria 6% e o melhor retorno seria 17% ao ano, o que é um retorno que faz um estrago. Só deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente pegar e considerar também aqui, ó, o retorno que teve o S&P 500 nos últimos 20 anos, a gente botar nessa planilha aqui, ó, retorno de 9,50% ao ano, que dá uma taxa de mais ou menos 0,76% por mês. Se eu fizer um aporte de mensal de R$3.000, eu vou acabar em 20 anos com mais de R$2 milhões. Ah, Felipe, mas aporte de R$3.000 não existe, né? Eu vou pensar aqui em um aporte de R$500. No caso também seria em dólares, né? Eu estou falando em reais, mas não importa isso para o nosso exemplo. Mas olha, com apenas R$500, com essa taxa em 20 anos, tu acumula quase R$340.000. Então esse é o poder dos juros compostos. A uma taxa modesta, tu consegue ter um resultado bem interessante no longo prazo. Se eu só aumentar 10 anos nesse prazo aqui, ó, a gente já tem quase R$1 milhão. Se eu aumentar mais 10 anos, aí a gente já chega nos praticamente 2,5 milhões, porque a gente lembra que a curva dos juros compostos ela começa devagarinho e mais para o final é que ela dá aquela avançada que realmente todos os investidores querem. Então eu trouxe alguns dados aqui interessantes só para te acalmar, mas na verdade a mensagem principal desse vídeo é a seguinte: para de ficar tentando prever qual é o melhor momento para investir. Sempre vão ter notícias ruins e sempre vai ter toda uma indústria que vai estar te bombardeando com esse medo, porque eles ganham com esse teu medo, eles ganham com tu ficar paralisado ou daqui a pouco eles ganham vendendo a solução para esse teu medo. Então assim, tu tem que ter um projeto de carteira, que dentro desse projeto tu vai ter a tua alocação de ativos. Eu tenho um percentual que eu quero investir no mercado americano. Isso não vai mudar, não importa se vai vir uma recessão aí, não importa se vai ter outra guerra, isso vai se manter. E conforme esse percentual vai mudando, porque a carteira vai caindo, agora no caso o mercado americano caiu, o mercado brasileiro caiu, eu vou usando os aportes para botar o meu plano de volta com a meta que eu tinha estabelecido para ela. Então assim, se tu tiver um plano bem simples, mas tu tiver bem claro de qual é a tua carteira ideal, se tu fizer o teu projeto de carteira e tu seguir ele consistentemente e por um longo prazo, é muito provável que tu vai ter sucesso investindo. Agora, se tu ficar lendo essas notícias,
cada hora tu ficar apavorado com o que está acontecendo no mundo, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, tu querer mudar toda a tua carteira, é praticamente certo também que tu vai ter um resultado muito ruim. Me deixa nos comentários o que tu tá fazendo com o teu dinheiro agora. Tu tá apavorado com todas essas notícias ou tu tem um plano e tu tá seguindo esse plano? Vamos conversar que eu quero ouvir o que está acontecendo na carteira de vocês. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.